Um dos principais fundamentos que a gente vai trabalhar nessa aula, tanto do React e aí por tabela do React Native, é a gente trabalhar com o conceito de componentes, componentização. Então, primeira coisa, eu vou aqui nesse arquivo app, a gente vai apagar esse conteúdo que está aqui dentro, tá? E eu só vou deixar esse view, e esse view ele é o primeiro componente aí, que é quando a gente quer abarcar ele no sentido de um container, né? Logo, para a gente criar um botão, por exemplo, a gente pode usar um componente chamado Touchable Opacity, que é um tipo de botão aí do React Native. Só que a hora que eu usei ele, o VS Code já fez o import aqui para mim do React Native. Então a gente pode envolver ele em um outro componente do text, só para colocar uma legenda. Então eu vou colocar aqui uma legenda, só escrever botão. E aí a hora que eu salvar ele apareceu aqui, mas ele está sem estilo. Então só para a gente corrigir isso e ver esse botão, eu vou criar um estilo, escrevendo style, abre e fecha duas vezes a chave, a gente vai criar esse estilo por enquanto aí inline, né, na linha. Então vou definir uma cor de fundo para ele, tipo verde. Vou definir um tamanho, o width, vamos definir um tamanho de 80, uma altura de 50. Deixa eu quebrar isso daqui, porque começa. E vamos dar um Ctrl S aqui para ver como é que ele está ficando. Então tá lá o nosso botão horroroso. Imagine que esse botão, a gente definiu um estilo lá e esse botão ele ocorra mais vezes dentro da nossa aplicação. Não ia fazer muito sentido a gente estar reescrevendo o mesmo código. Então a gente pode fazer o seguinte, criar já pensando no componente do botão. Eu vou vir aqui no Explorer e a primeira coisa que eu vou fazer já é organizar a estrutura de arquivos aqui minha. Então eu vou criar uma nova pastinha, vou chamar ela de src, e dentro de src a gente organiza a estrutura de pastas. Eu vou ter uma pasta chamada Components. E aí sim, dentro de Components a gente cria o nosso componente botão. Eu vou vir aqui agora em New File. Então a gente já percebeu que o botão ele é maiúsculo, uma normalização aí, então eu posso chamar de botão mesmo, ó. Botão, e colocar a extensão, como a gente está trabalhando com TypeScript, tsx. Então, o primeiro import que eu faço é justamente do React, from React, né? E aí os próximos a gente pode usar o VS Code para ser mais produtivo. E dar um nome para minha função. Então dá um export function, o nome do meu componente funcional vai ser um botão, abre e fecha, dou um return, abre e fecha parênteses e assim. Então na verdade esse camarada, a gente voltando aqui em app.ts, a gente pode fazer a cópia dele, olha só, e trazer ele para cá, tá? E aí ele vai chiar, porque eu vou precisar fazer um import do Touchable e do text também. Do text aqui não está importando, a gente faz o import na mão mesmo. Aí. E aí o que acontece? Quando a gente definiu um componente, o próximo passo a usar ele é como se a gente estivesse utilizando os componentes nativos mesmo. Então eu posso tirar tudo isso daqui agora e só escrever o nome do meu componente que eu acabei de criar. Então eu vou lá e digito botão. O VS já está mostrando para mim, ó, qual que é, da onde que ele vai fazer um import. Em componentes, botão, barra e fecha. Então se eu salvar, ele não vai mudar nada, mas se eu der um Ctrl C aqui e criar mais vezes, então percebam que ele criou, né, a quantidade de vezes que eu defini aqui. Só para a gente mexer aqui na margem dele,
Vamos dar uma margem vertical, só para ele descolar. Isso. Então perceba que é mais fácil, e até a gente dar manutenção no código, pensar sempre em componentes, essa arquitetura de componentização. Lógico, a gente vai trabalhar no próximas aulas, né, como é que a gente vai mudar essa propriedade aqui do texto, né, como é que eu mudo outras propriedades, ou melhor, como é que a gente trabalha com propriedades dentro de componentes. Esse vídeo faz parte do curso Construindo Aplicações em React Native com Expo e planilhas Google como API. Nesse curso você vai encontrar como começar a desenvolver do zero, desde a parte de ambientação, de ferramentas, a sessão de introdução ao React Native, vamos utilizar a plataforma do Expo, vamos entender como funciona os fundamentos, que componente, estilização e o uso de APIs. Para isso, a gente vai criar um aplicativo de exemplo de estados, uma API do IBGE que lista todos os estados e assim que a gente clicar no estado, ele traz os municípios. E por fim, a gente vai construir um aplicativo para compartilhar recursos Google para a educação. A partir de uma planilha da Google, vamos transformá-la em API e ela será consumida no nosso app. Vamos trabalhar com animações, com navegação, listas, filtros, todos os recursos que a gente utilizou durante o curso. Na nossa home, iremos criar categorias para o público do tipo de recursos e assim que a gente clicar na categoria, ele irá listar puxando da nossa API. Iremos criar um campo para filtrar e também será possível ou abrir o recurso ou compartilhar através do WhatsApp ou outro aplicativo que permite o compartilhamento. Legal, né? Mais detalhes, link na descrição.